Olá, meu nome é Sara Cinesio Nesorge, eu sou aluna do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Cariacica, e nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho Influência da borra de café arábica como adubo no plantio de alface. Esse trabalho foi desenvolvido durante o projeto de iniciação científica sob orientação da professora Roberta Tchequeto Salles. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, graças ao clima e solo favoráveis. O produto se tornou um dos principais na economia brasileira, representando cerca de 2% de toda a exportação do país, e gerou cerca de 2 bilhões de dólares por ano para a economia nacional, segundo o Embrapa em 2019. O aumento da produção gerou um acréscimo no volume de resíduos descartados, provenientes do processo de extração do café. Os estudos de campos em 2018 mostram que até 92% dos frutos cafeeiros não são comercializados, ou seja, uma grande porcentagem do café é descartada. Nos estudos de Calmon e Silva, em 2006, é mostrado que o descarte dos resíduos pode se dar de formas inadequadas, como em lixões ou diretamente no solo, podendo atingir recursos hídricos, causando a poluição dos mesmos, provocando problemas de assoreamento e a contaminação da água e do solo. Dentre todos os resíduos gerados da produção e extração do café está a borra. A fim de reduzir os impactos negativos que o descarte inapropriado possa causar, são pensadas diversas formas de utilizar essa borra, através da compostagem, produção de fertilizantes orgânicos e biogás, alimentação animal e na produção de alimentos, segundo estudos de Pandey e seus colaboradores em 2000 e de Ratinavello e Graziosi em 2005. Todos esses destinos são possíveis porque a borra do café é rica em matéria orgânica, contribui para o aumento do pH da terra e possui uma grande capacidade de receber e doar íons H+, dessa forma, ajudando a manter o equilíbrio do solo de acordo com estudos de Rocha e Rosa em 2003. O objetivo desse trabalho é avaliar o impacto da borra de café arábica como um adubo no crescimento das mudas de alface. Os procedimentos foram divididos em duas etapas. A primeira etapa foi a extração do óleo presente na borra. Inicialmente, colocou-se o resíduo de café arábica para secar na estufa a 80 graus Celsius por 2 horas. Em seguida, pesou-se em um becker 10 gramas da borra seca e adicionou-se 50 ml de álcool etílico 92%. Agitou-se a mistura por 30 minutos e logo após a solução foi filtrada e a borra foi separada do óleo. O resíduo contido no filtro foi levado para secar na estufa a 80 graus Celsius durante 2 horas. A segunda etapa dos procedimentos foi o plantio das sementes de alface na terra adubada com a borra. As sementes de alface foram plantadas em 12 vasos, sendo que em 9 desses vasos foi adicionada uma mistura de terra e borra de café arábica, em diferentes concentrações, e outros 3 vasos foram usados como controle, ou seja, o plantio foi realizado apenas com terra. Um total de 800 gramas de material foi colocada para cada um dos 12 vasos, sendo que 9 vasos conteriam proporções de terra e borra de café arábica. Nos primeiros 3 vasos, a concentração adicionada foi de 2,5% volume por volume, 780 gramas de terra e 20 gramas de borra de café. Em outros 3 vasos, a concentração inserida foi de 5% volume por volume, ou seja, 760 gramas de terra e 40 gramas de borra de café. Nos últimos 3 vasos, que conteriam a borra misturada com a terra, a concentração inserida foi de 7,5% volume por volume, ou seja, 740 gramas de terra e 60 gramas de borra de café. Os 3 vasos restantes foram utilizados como controle, com 800 gramas de terra. A preparação dos vasos e o plantio das sementes de alface foi feita em triplicata para assegurar a confiabilidade dos dados. No trabalho de Sá e seus colaboradores em 2010, notou-se que a adição da borra em 24 amostras de solo contribuiu para a regulação do pH e aumentou as taxas de fósforo, potássio, magnésio e cálcio. Da mesma forma, nos estudos de Araújo, em 2008,
mostrou-se que a adição da borra ao esterco bovino e de aves gerou melhorias nas características químicas do solo e no aumento de fósforo e potássio. No estudo de Ferreira, em 2012, foram testadas diferentes concentrações, de 2,5% até 15% volume por volume, da borra de café, a fim de avaliar o crescimento de plantas de alface. Nesse trabalho, averigou-se um maior crescimento aéreo da planta, que é a parte visível acima do solo, um aumento do tamanho da raiz, assim como o aumento do número de folhas da planta e na quantidade de clorofila nas folhas, além de uma absorção significativa de substâncias importantes e benéficas a essas plantas, como o nitrogênio e o potássio. Esses resultados foram observados dado ao fato de que o resíduo de café apresenta um alto teor de matéria orgânica e é rico em substâncias positivas como o nitrogênio, fósforo e o potássio, conforme apontam os resultados no estudo de Rocha e Rosa em 2003. No trabalho de Ferreira, os melhores resultados foram observados nas plantas crescidas em concentrações de 5% volume por volume. Tal conclusão foi feita baseada no número de folhas duplicadas na alface, na quantidade de clorofila aumentada e em um maior crescimento radial e uma fixação de nitrogênio superior quando comparada com as outras amostras. No trabalho de Simão e seus colaboradores em 2018, foram analisadas as propriedades orgânicas do uso da borra de café no cultivo de milho. Constatou-se que sua utilização levou a uma diminuição de fertilizantes industriais, já que se provou um ótimo fertilizador natural. Além disso, diminuiu o descarte inadequado dos resíduos cafeeiros, evitando assim a contaminação do meio ambiente. Ainda, observou-se que a mistura do solo com resíduo proporciona boas condições biológicas e químicas para a planta, gerando um local de amplificação para o vegetal. Examinando esses 3 estudos, pode-se afirmar que as análises envolvendo a borra de café como adubo trouxe resultados positivos e espera-se um desenvolvimento similar para as plantas de alface desse estudo. Antes do plantio das sementes de alface, foi realizado a extração do óleo contido na borra de café, para que o mesmo não interferisse no crescimento da planta. O óleo extraído é um potencial material de partida para a produção de biodiesel, conforme apontam os estudos do Instituto Federal Catarinense em 2018. Logo após a retirada do óleo, foi feito o plantio das sementes de alface em 12 vasos. No entanto, devido a fatores como chuva e sol excessivos, foi-se necessário refazer o plantio dessas sementes. As mudas foram replantadas e o seu crescimento está sendo acompanhado diariamente. O plantio foi feito em 25 de janeiro de 2021 e os vasos são regados todos os dias às 8 horas da manhã. As mudas de alface estão em crescimento e futuras observações e conclusões serão analisadas quando as plantas atingirem a fase adulta. Espera-se que elas atinjam essa fase adulta entre 3 a 4 semanas, de acordo com estudos de José Carlos Hermann e seus colaboradores. Após atingir a fase adulta, as plantas de alface serão medidas em comprimento radicular e aéreo e pesadas, e as plantas crescidas na terra adubada em diferentes concentrações de borra serão comparadas com as plantas de alface que cresceram nos vasos sem o adubo, a fim de analisar a influência da borra de café arábica no desenvolvimento das alfaces. Dessa forma, eu concluo esse vídeo. Obrigada!